a dia precisamos buscar o reino de Deus. Amém? Muito bem. Queridos, a mensagem anunciada por Jesus, ela tinha um ponto central. Ao ler os evangelhos, ou na verdade o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é um só, porém ele é relatado por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a boa notícia é somente uma. Amém? Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou ao último dia, né? Tanto que quando nós estudamos um pouquinho das questões de bibliologia, por exemplo, de como foi dividida a Bíblia, nós podemos ver que os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são conhecidos como os livros biográficos do Novo Testamento, porque eles contam sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. Amém? É a biografia de Jesus. E aí você, quando vai lendo os evangelhos, se você prestar um pouquinho atenção, você vai ver que existe um foco na mensagem de Jesus. E toda a mensagem de Jesus estava focada simplesmente no reino de Deus. Amém? Amém ou não? Olha só, existem alguns textos que vão evidenciar que a pregação de Jesus era focada no reino de Deus. Eu vou ler rapidamente, então não precisa me acompanhar, mas olha só, Marcos capítulo 1, verso 14 e 15 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Primeiro texto já diz, olha, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o quê? O evangelho do reino. E aí, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependem-se e creiam no evangelho. Então, olha só, aqui Marcos já está dizendo que Jesus saiu para pregar o evangelho do reino. Fala comigo, reino. Lucas capítulo 4, verso 43 e 44 diz assim: ele porém disse: eu preciso pregar a boa nova do reino de Deus em outros lugares também, porque foi para isso que eu fui enviado. Diz ele que ele foi enviado a pregar as boas novas do reino. Sabe, muitos outros textos, Mateus capítulo 4, verso 17 fala: daí em diante Jesus começou a pregar: deixem o pecado e voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4, 23 diz: Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dos judeus e pregando por toda parte as boas novas acerca do reino dos céus. E aí é interessante que logo após diz: e ia curando toda espécie de mal e doenças entre o povo. Lucas 9:2 diz assim: Jesus os enviou, agora fala sobre os seus discípulos, e diz: Jesus os enviou a pregar o quê? O reino de Deus. Amém? Então são vários textos que demonstram que a mensagem, o foco central da mensagem de Jesus era pregar as boas novas do reino. Isso é muito interessante. Mateus 24:14 fala: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e aí então, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que acontece? É muito interessante algumas questões, porque a gente fala muito sobre buscar o reino, estar no reino, e reino de Deus, mas a gente não consegue entender muito bem. Aqui em nenhum momento diz assim: Jesus pregava as boas novas de salvação. Não fala. Aqui não fala assim: Jesus pregava as boas novas, as boas novas são boas notícias, né? Eu vou mudar aí. Jesus pregava as boas notícias de que ele veio para curar. Aqui não fala sobre isso. A Bíblia fala que ele veio e ele pregava as boas novas do reino. Então ele liga boas notícias ao quê? Ao reino. Então, na verdade, quando se fala isso, está dizendo que as boas notícias é em decorrência do reino de Deus. Está me compreendendo?
Então fica muito claro que o foco, desde João Batista veio pregando no deserto, e a mensagem era: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino. E a Bíblia diz que ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele podia dizer o seguinte: arrependei-vos, porque a salvação através de Jesus está chegando, mas em nenhum momento ele prega isso. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E Jesus, da mesma forma, ele continua dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Em nenhum momento ele fala assim: arrependei-vos por conta de que vocês precisam serem salvos, arrependei-vos porque vocês precisam serem curados. Ele diz: arrependam-se para que vocês possam desfrutar o reino. Mas por que isso, pastor? Olha só, eu li aqui Mateus 4,17, fala: deixem o pecado e voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está próximo. Em outro momento ele disse: o reino está dentro de você. Sabe? Então o que acontece é o seguinte, que Jesus focava a sua mensagem no reino, porque na verdade o que fará toda a diferença na nossa vida é se nós entendermos o que é o reino dos céus. O que me chama mais atenção aqui em Mateus 4,23 é o seguinte: Jesus ia por toda a Galileia ensinando nas sinagogas dos judeus, pregando por toda parte as boas novas acerca do reino dos céus. Então quer dizer que as boas novas, fica ligado em mim, as boas novas são resultado do reino dos céus. Amém? Você consegue entender isso? É uma questão de interpretação. Diz que ele pregava as boas novas do reino. Então o estar no reino, em consequência, traz boas notícias. O viver o reino, como consequência, geram boas notícias. Agora, o que significa então fazer parte de um reino? Eu já expliquei aqui em outros momentos, mas hoje, como eu estou focado em falar sobre dia a dia precisamos buscar o reino dos céus, eu vou explicar um pouquinho mais. Lógico que se o tempo me permitir. Mas o que acontece é que um reino, na verdade, quando a gente fala de reino, preste atenção numa coisa: todas as vezes que Jesus usa na sua palavra termos terrenos para poder revelar algo celestial, literalmente ele está querendo dizer, ou querendo chegar o mais próximo possível de uma interpretação lógica daquilo que ele quer falar. E quando ele disse que existe um reino e ele pregava as boas novas deste reino, ele estava falando, não é que, quando a gente fala assim: eu vou para o reino dos céus, eu vou para o céu, né? Mas na verdade o céu faz parte do reino. Me compreende? O céu faz parte do reino. Então, mas ir para o céu não quer dizer que, agora eu vou entrar no reino, né? Até que está aqui, tudo bem, estou buscando o reino de Deus, mas na verdade, quando a gente fala de reino, Jesus está falando de reino, ele está falando de um sistema de governo. Assim como nós temos a democracia, uma república, onde quem governa é um presidente, nós temos também um reino, onde quem governa é o rei. Hoje na Inglaterra é um rei, verdade? Então o que acontece ele estava falando literalmente que nós precisamos aprender a viver num sistema do reino dos céus. Quando ele ensina os seus discípulos a orar, o que ele diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como é no... Então, o reino dos céus sobre a terra. Então, o desejo de Jesus, quando ele explicava sobre o reino, ele estava explicando sobre um sistema de governo. Ele estava dizendo o seguinte: uma vez que você encontra o rei, e você se rende a ele, você passa a ser parte deste reino. Mesmo que você more aqui, você habite na terra, mas o reino já está em você. Por isso que ele disse: o reino está entre nós, o reino está dentro de nós. Nós não vamos um dia para o reino, nós nos tornamos cidadãos deste reino ainda na terra. Um dia nós só vamos para a morada celestial, ou vamos dizer assim, um dia eu vou voltar para a terra natal, mas eu sou cidadão de lá. Você está entendendo? É a mesma coisa de um estrangeiro que vem morar no Brasil,
mas ele estando no Brasil, ele não perde a sua cidadania, e um dia ele pode voltar, no dia que ele quiser, ele volta para a sua terra natal, e chegando lá, ele continua sendo um cidadão daquele país. Quando eu viajava para fora e eu voltava, eu ficava feliz da vida quando eu chegava no aeroporto, e aí a Polícia Federal falava assim, brasileiros por aqui. Era muito mais fácil para os brasileiros entrar no seu próprio país do que para os estrangeiros. O estrangeiro tem que parar na imigração e fazer um monte de coisa e tal, mas o brasileiro não. O brasileiro chegava, mostrava passaporte, carimbava tudo certinho, tchau, vai embora para sua casa, chegou na sua pátria, porque eu sou cidadão brasileiro. Agora, quando eu passava por outros países, por exemplo, eu tinha que provar o porquê que eu estava ali, e era muitas vezes bem chato preencher um formulário. Por quê? Porque eu estava entrando num lugar onde eu não tenho cidadania. Então, o fato de não ter cidadania daquele lugar não me dá acesso. Fala assim comigo: não ter cidadania me faz não ter acesso. E aí a questão, se eu não tenho uma cidadania celestial, enquanto eu estou nessa terra, eu nunca vou ter depois da morte, porque o que me dá acesso é cidadania. Só vai para os céus quem são cidadãos dos céus na terra. Você não vai se tornar um cidadão do céu quando você entrar lá, você se torna aqui, e um dia você vai pegar um avião espiritual, vamos dizer assim, para voltar para a sua terra natal. E aí quando você chegar lá sendo um cidadão do céu, ninguém vai te barrar na entrada, falar, espera aí que você não pode entrar, deixa eu ver se o seu passaporte está carimbado. Mas na verdade vai haver um livro chamado Livro da Vida, e a única coisa que vão fazer, vão ver se realmente você é um cidadão, entre para a sua morada eterna. Então isso é reino de Deus. Reino de Deus é um sistema de governo, sabe? Agora, como viver buscando o reino dia a dia? Buscar o reino dia a dia, então, não é só orar um pouco mais, não é só jejuar um pouco mais, não é só vir um pouco mais para a igreja, tudo isso faz parte de buscar o reino, mas buscar o reino realmente é deixar com que o governo de Jesus seja estabelecido sobre nós, é decidir trocar de cidadania. Fala assim comigo: buscar o reino de Deus é decisão de trocar a minha cidadania. Agora eu vou entrar um pouquinho numa questão mais profunda. Um cidadão de um outro país, por mais que ele vá para um país estrangeiro, uma das coisas que acontece, por exemplo, com quem faz missões, é uma coisa chamada choque cultural, ou com qualquer pessoa que vai morar num país no exterior. Por que choque cultural? Porque a cultura daquela nação é totalmente diferente da nossa. Você pode ter um choque cultural dentro do próprio Brasil, você sabia? Porque o Brasil é tão grande e é tão diferente as culturas dentro do próprio Brasil, que você pode chegar num outro lugar e ter um choque cultural e cismar de voltar. Eu pastoreei em Fortaleza há algum tempo, e várias pessoas de Volta Redonda naquela época estavam indo para Fortaleza, porque lá existe uma empresa siderúrgica, foi aberta uma empresa siderúrgica também, chamada P100, é no P100 na verdade, e muitos iam para lá, e em pouco tempo tinham que voltar, porque às vezes a esposa não se adaptou, e olha aqui, poxa, Fortaleza é um lugar lindo, praias lindas, mas a pessoa teve um choque cultural, porque é diferente de morar em Volta Redonda, sabe? Então o que acontece é que nós precisamos nos tornarmos cidadãos enquanto estamos aqui, porque o problema todo é que o fato de estarmos na terra nos faz, infelizmente, estarmos mais ligados à cidadania terrena do que à celestial. João capítulo 3, qual foi a mensagem de Jesus para Nicodemos? Vos é necessário nascer de novo. Sabe por quê? Porque somente um novo nascimento dá uma nova cidadania. Você vai se tornar um cidadão dos céus quando você aceita Jesus como Senhor e você nasce de novo. João 3, verso 2,
Olha o que está escrito. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Já expliquei isso aqui um tempinho atrás também, mas para aqueles que não estavam, vão aprender novamente. Jesus conversando com Nicodemos, a questão de Nicodemos era: como é que eu consigo herdar o reino de Deus? Jesus fala com ele o seguinte: se você não nascer de novo, você não consegue ver o reino. Fala comigo assim: se eu não nascer de novo, eu não consigo ver o reino. Qual é o primeiro passo para o novo nascimento? Aceitar a Jesus como Senhor. Pastor, a pessoa que acabou de aceitar a Jesus como Senhor, ela já nasceu completamente ou literalmente, já teve uma regeneração naquele momento. Na verdade, ela nasce naquele momento para Deus, porque o seu espírito está mortificado. Agora ela recebe o Espírito Santo na sua vida e ela passa a ter vida de Deus nela. Amém? Então nasceu para Deus. Mas aí começa um processo de novo nascimento. E eu vou parafrasear isso falando que aí começa um processo de cidadania celestial. Porque Jesus, conversando com Nicodemos, ele faz uma separação entre nascer de novo e ver, e nascer de uma outra forma e entrar. Nós lemos ali que aquele que nasce de novo, ele passa a ver. Fala comigo: ver. Meu Deus, será que você não está me escutando pregar? Fala com seu irmão assim: ó, fica ligado na terra, por favor. Olha só, volta lá para mim, Natan, por favor, verso 3, João 3. O texto diz que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aquele que não se entrega a Jesus, que é vivificado, que o seu espírito renasce, ele não consegue ver as coisas de Deus. Por isso você pode comparar a sua vida antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, tudo isso aqui para você era balela, isso é coisa de doido, crente é maluco, era ou não é? Ou só eu que pensava assim? E aí você foi e se entregou para Jesus, o seu espírito renasceu, e você falou: uau, a verdade existe, eu amo essa loucura. A Bíblia diz que o Evangelho, para aqueles que crê, é poder de Deus, mas para aqueles que não crê, é loucura. Para aqueles que não nasceram de Deus, é loucura. Então, uma vez que a gente nasce de novo, aceitando a Cristo como Senhor, nós passamos a ver o reino. Antes nós estávamos cegos, mortos espiritualmente, mas aí enxergamos o reino, a gente passa a entender as coisas de Deus. Isso é o primeiro passo do processo do novo nascimento. Mas aí no verso 5, coloca por favor, olha só o que Jesus fala. E respondeu, aí falando novamente sobre o novo nascimento, e fala assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no reino. Por que Jesus faz uma diferença entre nascer e entrar? Porque ao momento que você aceita Jesus, você nasceu para Ele, mas naquele momento você não foi transformado automaticamente em uma nova criatura. O processo de se tornar uma nova criação começa naquele momento, mas entra-se então num processo de mudança. Eu vou dizer o seguinte: entra-se num processo de colonização celestial, entra-se num processo onde Deus começa a colonizar a sua vida através do Espírito Santo. É a mesma coisa de que alguém foi para uma colônia do seu país e começou a ensinar aquele povo a como viver no seu reino. Vamos explicar melhor. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo, você começa um processo de conversão e de novo nascimento, é o Espírito Santo colonizando você para que você se torne um cidadão do céu. Mas a Bíblia diz que você se torna realmente um cidadão do céu quando você nasce da água e do Espírito. É como eu disse, a cidadania só ocorre quando ocorre um novo nascimento. Por que eu sou brasileiro? Porque eu nasci no Brasil. Amém?
Então, a cidadania verídica de alguém, você pode até ganhar um visto permanente, uma cidadania em outro país, mas a cidadania verídica é o local do nascimento. Ok? Se você for para um outro país, você e a sua esposa, você e o seu esposo, e lá vocês ganharem um bebê, por mais que vocês sejam brasileiros, essa criança ela terá a cidadania plena do país onde ela nasceu. E aí ela terá o privilégio de ter duas cidadanias, por fato de ser filho de pais brasileiros, mas por conta de ter nascido no estrangeiro, ela terá a cidadania plena, como realmente cidadã daquele local, não um brasileiro que ganhou cidadania. Está me entendendo? Então Jesus está dizendo que só a partir do momento que a gente deixa com que o Espírito Santo nos faça nascer de Deus e para Deus, quando a gente deixa a cidadania terrena de lado e começa a viver da forma do céu, é que nós conseguimos desfrutar ou entrar no reino e viver plenamente Ele. Agora, como é que eu faço para isso acontecer, pastor? Mateus capítulo 11, verso 29, olha o que está escrito. Eu acho que vocês estão quase dormindo, eu vou dar uns gritos aqui para ver se você acorda. Mateus 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus disse o seguinte, lembra o texto? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo. Fala, Jesus me manda tomar sobre a minha vida o jugo dele. O que significa isso? Significa o seguinte, que Jesus está dizendo, olha, se você deixar eu governar a sua vida, você vai achar descanso para a sua alma. Isso é reino dos céus. Reino é um rei governando sobre um povo. Então Jesus fala o seguinte, olha, quando vocês tomam o meu jugo, eu governo. O que é jugo? Eu já expliquei aqui também em outros momentos. Jugo é aquilo que se põe em cima do boi para controlá-lo, para que o agricultor possa mandar para onde o animal vai. Isso é jugo. O jugo é colocado no animal para dar governo a quem? Ao agricultor. Você lembra quando Saulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, que Jesus fala com ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí fala assim para ele, olha, dura coisa é você dar coices contra aguilhões. E ele estava falando literalmente de dar coices, como o animal dá coice. Por quê? Porque o boi, quando estava sendo direcionado a arar a terra, às vezes ele não queria fazer aquilo que o agricultor queria, e além do jugo, o agricultor tinha um finco na sua mão, que chamava aguilhão. E se o boi cismasse em dar coice contra o agricultor, ele encontraria um aguilhão. Então Jesus falou com Paulo o seguinte, você está me perseguindo, cara, mas você não sabe que você está dando murro em ponta de faca. Sai dessa. O melhor que você faz é rende-se a mim e deixa eu governar a sua vida, porque assim você encontrará descanso para a sua alma. Se você não está tendo descanso na sua alma, muitas vezes é porque em algumas áreas da sua vida você não está deixando Jesus governar por completo. Porque se ele estiver no governo do jugo, você vai ser guiado por ele a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quem manda? O rei. Isso é buscar o reino. É deixar com que o governo de Jesus seja estabelecido sobre nós. Olha o que está escrito em Mateus 6,10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que está dizendo aqui? Jesus falando, ele diz o seguinte, que o reino dos céus tem que ser implantado na terra. Então, como é isso, pastor? Da mesma forma que se vive lá no céu, assim tem que ser a vida na terra.
Então buscar o reino dos céus é buscar viver na terra assim como é vida no céu. Buscar viver na terra assim como é a vida no céu. E aí, como a gente faz para poder saber se estamos vivendo ou não o reino de Deus? É a gente olhar no espelho e falar: o que na minha vida está mais parecido com a terra do que no céu? E a gente começa a pensar: será que lá no céu há inveja? Será que lá no céu há disse-me-disse? Será que lá no céu entra palavrão? Será que lá no céu há olhos impuros? E a gente começa a ver a nossa vida, quão distante estamos da cidadania celestial. Como eu disse, o céu é para cidadãos. Fala com o vizinho assim: o tempo de se tornar cidadão é agora. Não pense que ao chegar lá, você vai tentar a sua cidadania. Ele é adquirido aqui. Como Jesus ensinou a Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. Nós nascemos da carne, mas agora é o momento de vivermos direcionados pelo Espírito Santo, debaixo do reino dos céus. É entregar o governo da vida a Ele. Será que Ele sabe melhor do que você e do que eu, o que nós devemos fazer com a nossa própria vida? Não. Entregue o governo a Ele. Você sai tomando decisões dia após dia, sem nem perguntar para o rei o que ele pensa? Por isso a gente quebra tanta cara, sabe? Então viver o reino significa, em primeiro lugar, deixar-se governar pelo rei. Fala comigo: viver o reino é deixar-se governar pelo rei. Em segundo lugar, é tornar cidadão celestial. É nascer de novo. Nascer da água do Espírito, é ser gerado por Deus e agora passar a ter as características celestiais em si. Gente, a gente vive e morre pela vida terrena. A gente dá o sangue, a gente dá o nosso tempo para ter uma vida terrena um pouquinho melhor. E às vezes a gente não dá nada para ter uma vida celestial, que é a eterna, porque essa aqui é passageira. Agora tem uma outra questão. Quando Jesus chamou os seus discípulos, em seu primeiro sermão, ou o seu primeiro ensinamento, ele fez a questão de passar aos discípulos a constituição desse reino. Pastor, como eu me torno um cidadão celestial na questão das minhas ações? Vá lá em Mateus capítulo 5, 6, 7, até um pouquinho do 8, leia e aprenda a viver o que é cristianismo. Jesus já começa com as bem-aventuranças. Ele chama os discípulos para perto dele e fala: bem-aventurado os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E ele vai falando um por um, ensinando como é se viver no reino. Porque no reino dos homens, se alguém te dá um tapa de um lado, você dá outro ou dois nele. Mas no reino dos céus, se alguém dá de um lado, você fala: dá também do outro. No reino dos homens, se alguém quer roubar a sua capa, você dá uma coça nele. No reino dos céus, se alguém está pleiteando por algo que é seu, você fala: você quer a túnica também? No reino dos homens, se alguém te força a algo, você fala: que vou fazer nada, quem manda na minha vida sou eu. No reino do céu, se alguém te força a andar 1 milha, você anda com ele 2, para dizer que você é muito superior a isso. Sabe, o reino dos homens não existem regras, mas no reino dos céus existem mandamentos protetores. Fala comigo: mandamentos protetores. As pessoas iludidas pelo diabo pensam que as leis de Deus é para talhar a nossa liberdade, como se fosse para nos fazer viver como um robô. Pelo contrário, as leis de Deus e os seus mandamentos são mandamentos protetores. Eu creio que eu também já expliquei isso aqui, senão aquele que não aprendeu ainda, pegue. Por que Deus manda a gente perdoar?
E ele é tão incisivo nisso que ele fala que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Por que ele quer tanto que a gente perdoe? Fala comigo, porque é um mandamento protetor. Você sabe o que acontece com pessoas que não conseguem perdoar os demais? Vive uma vida de amargura, a sua alma começa a adoecer, daqui a pouquinho a sua carne também adoece, porque o seu psíquico foi atingido, e aí começa assim então a somar na carne aquilo que aconteceu dentro da alma. E aí começa então a vir as doenças psicossomáticas. Elas começam na alma, depois elas transformam-se em doenças carnais. Muitas das doenças psicossomáticas são causadas por falta de perdão, amargura, traumas e etc. Mas quando eu falo muitas, são muitas. Não estou dizendo que é uma regra absoluta. Exemplo, enxaqueca pode ser uma doença psicossomática. Artrite, artrose, pode ser uma doença psicossomática. Coisas da alma, a pessoa não consegue perdoar, não consegue liberar a sua alma, e aí o corpo, aquilo vai enchendo tanto a alma. É o que eu falei aqui domingo, a pessoa foge de uma realidade pensando que ela vai ser resolvida e piora a vida dela. E aquilo vai corroendo tanto a alma que uma hora sai no corpo. Você já teve alguma erupção cutânea de pele por conta de alguma questão sentimental? Quantos já tiveram? Fala comigo, doença psicossomática. Começou na alma, com uma preocupação excessiva, um estresse excessivo, e veio para a carne. Psoríase, psicossomático, muitas. Psoríase é uma das doenças mais ligadas às questões sentimentais. Pressão alta. Tem pessoas que vão ao médico e falam, cara, se o seu colesterol, o triglicérido, tudo bom. Isso não tem explicação. Você está passando por quê? Algum estresse? Cara, eu vivo preocupado, muito estressado e tal. Aí fala, você tem pressão alta emocional. Quem já estou falando da diabetes emocional? Tudo psicossomático. Questões da alma mal resolvidas ou não resolvidas que foram gerando doenças carnais. Câncer. Muitos dos cânceres são por falta de perdão. A irmã de um pastor amigo meu, apareceu câncer em tudo quanto é lugar do corpo dela. Qual era o problema? Havia sido traída pelo marido e não conseguia perdoar. E um dia, pela graça de Deus, ele conseguiu tocar nesse assunto com ela, e ministrando muita graça de Deus sobre ela, ela liberou perdão sobre o marido. O câncer desapareceu do corpo. Agora, uma outra situação, um pastor que é muito usado em cura, estava ministrando cura, e ele disse que uma mulher que estava na plateia, ela tinha tanta artrose que os dedos dela eram todos deformados. E desde o altar, ela estava com a mão levantada, desde o altar ele liberou, eu libero cura para você agora. Ele disse que a mão dela fez assim, ó, na hora, curada. Aí o Espírito Santo falou assim, filho, mas tem algo dentro dela que eu preciso curar. Aí ele foi e falou com ela assim, mas além disso, tem algo dentro da sua alma que Deus quer curar. Quando ele falou disso, ela lembrou de uma questão, de alguém que fez algo ruim com ela, e ela começou a chorar com ódio, porque ela não queria perdoar essa pessoa. Ele conta que automaticamente a mão dela voltou a estar toda contorcida. Imagina isso. Ela não conseguiu perdoar. Deus a queria curar, mas por conta de guardar questões na alma, a doença voltou. Sabe, é muito sério o reino de Deus.
E aí, para nós vivermos esse reino, nós temos que aprender a viver debaixo da constituição do reino dos céus. Como eu disse, hoje eu não tenho como partilhar tantos versículos, mas a Bíblia diz que lá atrás, se você olhasse, se você matasse alguém, você de repente era levado ao julgamento. A Bíblia hoje diz que se você se ira com o seu irmão, você já é levado ao julgamento. Aí se você o menospreza no coração e chama ele de tolo, inferiorizando, você pode ser condenado ao inferno de fogo. Constituição do reino. A Bíblia diz que lá atrás o adultério era cometido quando se havia o ato. Hoje a Bíblia diz que se você olha para alguém com intenções no coração, desejando aquela pessoa, você já adulterou, só de olhar. Sabe, houve um tempo muito triste, e eu espero que esse tempo tenha passado, mas meu pai me conta que na época dele, na Companhia Siderúrgica Nacional, quando a pessoa ia fazer uma entrevista de emprego, uma das coisas que primeiramente perguntava é o seguinte: você é crente? Sou. Ah, então não dá não. Porque os crentes eram conhecidos por não gostar de trabalhar. Você já escutou isso? Ou não? Infelizmente eu já escutei, meu pai falou isso. E a Bíblia diz que a forma de um cidadão do céu agir no trabalho, sabe como é? Sendo o melhor. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar para os nossos patrões como ao Senhor, fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Aí vem um monte de crente dando nó, enganando, mentindo no trabalho. Aí, igual o André Valadão fala nos vídeos dele, você não é crente não. A cidadania ainda não está certa. Sabe, alguns crentes que vão em algum lugar, compram alguma coisa, e aí deram um troco errado, ele sai de lá dando glória a Deus, porque, ai, me deram mais do que... Gente, não é possível. Não é meu. Se eu fico para mim é roubo. Sabe, então, nós somos cidadãos terrenos ou celestiais? Às vezes nós estamos fazendo tanta diferença porque, infelizmente, somos mais terrenais do que celestiais. Ah, eu vou fazer, por exemplo, eu estou num processo de venda do meu carro, mas tem muita coisa para fazer no meu carro, mas eu não admito passar aquele carro para alguém sem antes consertar o que tem que ser consertado. Ou se não, falar com a pessoa assim, ó, tem isso. O valor é X para que você arrume. Você quer? Mas sabe o que a gente escuta no meio dos crentes às vezes? Não, vou arrumar esse carro não, vou dar só uma tapeada porque vou vender ele. O problema é que você não quer para você, você passa para o outro. Que tipo de cidadão do céu você é? Ou nós somos? Qual cidadania estamos representando? Para nós terminarmos, vou ter que botar aquele relógio ali lá para frente, vai ficar mais fácil de eu enxergar, senão toda hora eu tenho que ficar baixando. Em Mateus 6,33, olha o que Jesus disse. Quando você olha essa realidade, você pensa assim, meu Deus, pastor, mas será possível? Sim. Por isso Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito, porque o Espírito Santo pode mudar tudo em você. Ele mudou em mim. Ele pode mudar seu jeito de ser, seu jeito de falar, seu jeito de agir, seu jeito de pensar, basta você querer. Ele pode fazer. E Ele faz. Só que nós estamos deixando Ele governar. Mateus 6,33 fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o que acontecerá? Lê comigo bem forte. E todas... Isso é o seu forte?
Deve estar com frio. Vamos de novo. E todas. Não está tão bom, mas amém. Por causa da hora. Parece que é ruim, né? Ou é difícil viver esse reino. Mas Jesus disse que quando a gente busca esse reino, ele passa a ser o nosso reino. E aí sabe o que acontece? Por que todas as coisas são acrescentadas quando buscamos o reino? Porque no reino dele, quem se preocupa com o bem-estar dos seus cidadãos é o rei. Então, se você vive no reino dele, eu te pergunto, no reino dele há enfermidades? No reino dele há pobreza? No reino dele há dor? Há desilusão? Não há. O que nós precisamos é deixar ele governar completamente a nossa vida. Porque se ele for realmente o nosso rei, no reino dele, ele cuida de acrescentar, não é uma coisa ou outra não, são todas as coisas. Mas o reino tem que estar em primeiro lugar. O governo, a direção, a constituição desse reino, a forma de viver esse reino, o reinado de Jesus, é tudo que nós precisamos buscar em primeiro lugar. Porque uma vez cidadãos desse reino, a gente começa a ter direitos de cidadão. E sabe quais são os direitos de cidadão? Um dos primeiros direitos de cidadão é propriedade, tem direito de propriedade. Então você nunca mais vai ter a dúvida se vai para o céu, porque vai ser um direito o céu. Por isso que são boas novas do reino. O reino, o governo de Jesus sobre nós, traz cura, paz, gozo, alegria do Espírito Santo. Ele acrescenta tudo o que nos falta. Promessa dele. Mas sabe qual é o problema? É que infelizmente a gente quer se tornar o nosso próprio rei. E uma das responsabilidades de um rei é manter os seus cidadãos em perfeito estado de vida e abundância. Lembre-se, no reino dos céus, o responsável pelo bem-estar dos seus súditos é o rei. Mas se você toma o reinado que era para ser de Jesus para você mesmo, e você vai querendo governar a sua vida, a sua maneira, você passa a ser o seu próprio rei. E aí, o problema é o seguinte: como a responsabilidade da manutenção dos cidadãos é do rei, uma vez que você deixa o governo de Jesus de lado e passa a governar a sua própria vida, você mesmo tem que ser responsável por manter a sua própria vida. E aí é o problema, nós não temos condições para isso. Nós precisamos de um pai que é dono da prata. Nós precisamos de um Deus que é o Jeová Rafá, que cura. Nós precisamos de um Deus que é Jeová Jiré, que provê. Nós precisamos de um Deus que é Jeová Shalom, que nos dá paz. Nós precisamos de um Deus que reine sobre nós, porque só Ele, como Rei, tem condições de nos manter perfeitamente. Então aprenda, para de querer governar a sua própria vida. Entregue o governo nas mãos de Jesus de uma vez por todas. E olha que eu não estou falando de aceitar Jesus, não. Estou falando você que é crente mesmo há milhares de anos, de repente, mas que ainda quer mandar, que ainda quer governar. Aí quando a gente vai clamar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos escutar assim: vem cá, mas na hora de governar, quem é o rei é você. E lembre-se, a responsabilidade do rei é manter os seus súditos. Então se mantenha, filho. Agora, se você fizer parte do meu reino e eu governar a sua vida, a responsabilidade de manter você vai ser minha. Porque quando você busca o meu reino em primeiro lugar, eu é que acrescento todas as coisas. Mas se você buscar o seu reino em primeiro lugar,
aí você será responsável por acrescentar todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se eu fosse você, quando o seu pastor postar essa palavra no YouTube hoje, eu viria pelo menos umas 5 vezes, para ver se entra. Porque saber uma verdade, irmãos, nós sabemos muito bem viver a religião, mas não o reino. Viver uma religião é fácil, existem muitas, mas ser cidadão do céu é só pelo poder do Espírito Santo. Viver uma religião é fácil, eu vou repetir, mas viver o reino dos céus é uma decisão de deixar Jesus governar a sua vida. É do jeito dele, é da forma dele, é do querer dele. A Bíblia já dizia lá no Antigo Testamento: uma voz vocês ouvirão de trás de vós, virá uma voz que vão falar atrás de vocês, este é o caminho, andai por ele. Eu estou direcionando vocês. Na vida cristã, Jesus não só anda à frente para nos guardar, e isso é um exemplo, pega isso. O Novo Testamento tipificando a vida cristã. Fala comigo, o Novo Testamento, o Velho Testamento tipificando a vida cristã. Você lembra que quando era necessário que Israel fosse guiado por Deus, a coluna de fogo, a nuvem ia para frente. Na verdade, a coluna de fogo ia para frente, e quando guardada, ela ia para trás. Não é assim? Quando os egípcios estavam se aproximando e eles estavam de frente do mar, a coluna de fogo ficou atrás de Israel para protegê-los. E isso hoje ainda acontece. No cristianismo, o que nos protege é a voz que vem de trás, dizendo: andai por esse caminho. Porque os inimigos não estão na nossa frente, os inimigos estão atrás de nós. E no Novo Testamento, a voz quer dizer que Ele está atrás, nos guardando dos inimigos, e atrás, assim como aquele homem que ara a terra, governando o boi, Ele está nos direcionando com o seu governo desde trás. Quer viver coisas maravilhosas? Deixe o rei reinar. Quer viver coisas grandiosas? Deixe o rei reinar.